Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago Antônio, esse é o meu sinal, trazendo junto ao rosto, próximo da minha boca. Eu sou professor da disciplina de matemática. Nós daremos sequência nas aulas da Secretaria Municipal de Educação. Não perca as contas, essa é a aula de número 48 e o tema da aula de hoje são ainda as resoluções de questões envolvendo, neste momento, soma e produto das raízes da equação do segundo grau com uma incógnita. Pode ser que você se pergunte a seguinte ideia: ora, mas nós já trabalhamos com resolução de questões de equações do segundo grau. Veja que a temática de hoje traz um elemento que é fundamental para dinamizar, para acelerar, para facilitar o processo de determinação, de encontro das raízes. Ora, é importante ressaltar, e de forma bem rápida, qual é o significado das raízes de uma equação do segundo grau. Bom, uma equação é chamada ou classificada como equação quadrática ou equação do segundo grau, quando o maior expoente da incógnita que se apresenta, do valor desconhecido que se apresenta, é o expoente 2. O expoente 2 representa para nós que dentro do conjunto dos números reais nós podemos ter até duas raízes, ou seja, até duas soluções. Nesse caso, a gente vai utilizar uma técnica denominada técnica da soma e produto das raízes. É importante ressaltar que essa técnica ela não nos faz encontrar o valor específico das raízes, porém fornece a possibilidade de, através de comparações, dinamizar o cálculo sem a necessidade do cálculo do determinante, o famoso delta, e o cálculo das próprias raízes. Vamos avançar para o nosso primeiro slide. No slide de número 1, são apresentadas, portanto, as fórmulas da soma e produto das raíz'es. Essas duas fórmulas apresentam dois elementos que são fundamentais e importantes: x1 e x2, ou x' e x2', ou x traço e x2 traços, depende muito da maneira com que o teu professor fala. Significa, portanto, a primeira raiz e a segunda raiz, ou seja, o primeiro valor que x pode assumir e o segundo valor que x pode assumir. A fórmula que determina a soma das raízes de uma equação do segundo grau, x1 e x2, implica dizer ou representa que, na nossa estrutura básica, na lei de formação de uma equação do segundo grau, que se dá através da notação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, os valores de a, b e c, que são denominados coeficientes, a e b especificamente, e o c, o termo independente, eles têm a possibilidade de facilitar o cálculo da soma das raízes. x1 e x2, quando somadas, são equivalentes, por isso o sinal de igualdade, a divisão quer dizer a razão menos b sobre a. x1 e x2, quando multiplicados, possibilitam o cálculo x1 vezes x2 através da razão, através da divisão c sobre a. Vamos seguir em frente e utilizar essa técnica para facilitar algum tipo de resolução? Nossa primeira questão: pega teu livro, abre o caderno, pega lápis e borracha, tenta acompanhar comigo e uma dica eu vou te passar. Faz o seguinte: tenta resolver a questão juntamente comigo e depois revisa, fica um pouco mais fácil. O livro da gente vai trazer na página de número 108 a questão de número 7. Olha só o texto da questão. Dada a seguinte equação: 10 vezes x ao quadrado menos 7 vezes x mais c igual a zero. Perceba que a equação que se apresenta não determina qual é o nosso termo independente, o famoso c. Representa na situação o que deveria ser um número apenas com uma variável c. O símbolo c, a incógnita c nesse contexto. Ele pede para que nós determinemos o valor do coeficiente c
De maneira que o produto, lembre-se que produto e multiplicação são as mesmas coisas, o produto das raízes dessa equação seja igual a 1 sobre 8 ou 1/8. Olha o pedido especial que a questão faz, dê a resposta no seu formato decimal. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, vai aparecer logo aí, é a identificação dos termos A, B e C. Quais são os significados que nós temos? O termo A, ele tem valor de 10 unidades. O termo B tem o valor de menos 7 unidades. É importante ressaltar, leve em consideração os sinais, são fundamentais. E o termo C, que é o que nós estamos à procura, que é o que a questão está pedindo, é desconhecido, portanto. Jogando essa informação na fórmula que nós conhecemos como fórmula do produto das raízes de uma equação quadrática, de uma equação do segundo grau, x' multiplicado por x duas linhas, que é igual a c sobre a, vamos tentar jogar com as informações que nos foram dadas. Ora, se x' multiplicado por x duas linhas equivalem ao produto das raízes, e a própria questão já diz que esse produto é igual a 1/8, eu vou passar a ter c, que é o valor que eu procuro, dividido por A, que nós já separamos na questão que vale 10, é igual a 1/8. Nesse caso, vai valer a propriedade fundamental das proporções, o produto cruzado nessa igualdade, nessa proporção. O C multiplica o 8, passa a ser 8C, e o 10 multiplica o 1, fica somente 10, haja vista que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Sigamos em frente, a gente vai perceber que a igualdade apresentada nos traz 8C igual a 10. Se porventura a nossa procura é o valor do C, eu passo a ter uma divisão clássica e simples, C igual a 10 sobre 8. Lembra que lá na questão, ele no enunciado já deixou bem claro que ele quer que nós encontremos a resposta no seu formato decimal. Portanto, ele quer que nós dividamos o 10 pelo 8, e ao passo em que a gente divide, o resultado encontrado é 1,25. Primeira questão, espero que depois você tente entender o processo, faz suas anotações, mas não deixe de tentar fazer a questão só também. Vamos seguir para a próxima, para tentar entender, primeiro achar qual é a questão e em seguida fazer o desenrolar da questão. A página ainda é a 108, lembrando que nós estamos na unidade 3, então tudo que nós faremos aqui fará menção à ideia de soma e produto das raízes. Olha o que a questão diz. Se na equação m vezes x ao quadrado, aí eu já ligo um sinal de alerta e tenho que lembrar. O valor que antecede, quer dizer, que vem antes, chamado coeficiente da variável da letra x elevado ao quadrado, da incógnita x quando elevado ao quadrado, ele é chamado coeficiente a. Nesse caso, a representação dele não é numérica, está sendo representada por uma notação, por uma letra, através da letra m. Eu tenho, portanto, m vezes x ao quadrado menos 8 sobre m vezes x mais 2 igual a 0. Veja que ele já detalha que o m é diferente de zero, essa explicação ela é fundamental. Como o valor que antecede a variável x é uma fração e o denominador dessa fração é a letra m, m não pode ser igual a zero em virtude do cálculo matemático não ser possível caso m seja zero. Ele já destaca, portanto, essa informação. Se o m fosse zero, eu teria uma impossibilidade matemática nessa razão, nessa divisão, por isso esse destaque, por isso eu abro esse espaço para essa observação. A situação ainda diz a soma S das raízes é igual a 2. Ele fala, portanto, que se nós somarmos as raízes, o resultado dessa soma é igual a 2. A pergunta, claro, é qual é o valor de m? O que é que nós conseguimos notar com essa questão de maneira bem prática? O valor de A, que é o coeficiente da variável x ao quadrado, é a letra m. E o valor de B, que é o coeficiente da letra x, é menos m sobre 2. Muita atenção, portanto, nessas representações que nós temos nesse contexto. Sigamos em frente, portanto, x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. Poxa, olha só que observação legal. Eu sei, portanto, que x' mais x duas linhas é menos b sobre a, é o resultado dessa divisão. O que é que nós iremos fazer? Simplesmente substituir. x' mais x duas linhas vai ser igual a menos b, e o valor de b é menos 8 sobre m, sobre a, e o valor de a é m.
Nessa igualdade, ele fala que essa soma faz com que nós encontremos 2 como resultado. O produto vai ser, portanto, através da propriedade da multiplicação cruzada, o m vai multiplicar o 2, eu vou passar a ter menos 8 sobre m dividido por menos m igual a 2. No momento em que o m multiplica o 2, eu passo a ter 2m. Uma observação bacana é que você percebe que o sinal de negativo não aparece mais. Na igualdade que a gente tem, o sinal de negativo deixou de aparecer porque eu tenho uma divisão, onde o menos 8 sobre m aparece e o menos m também. Nessa divisão cancelam-se os sinais de negativo e eu tenho, portanto, 8 sobre m igual a 2m. Vai valer de novo a propriedade fundamental das proporções e vai ter 2m ao quadrado igual a 8. Nessa igualdade eu passo a ter que m ao quadrado é igual a 4, porque eu faço uma simplificação dessa equação. Nós dividimos os dois lados da equação por 2. Eu tenho, portanto, uma equação simplificada. O valor que é elevado ao quadrado é igual a 4. Se eu passar para o outro lado o expoente 2, ele vai em forma de raiz. Eu tenho, portanto, mais ou menos a raiz quadrada de 4 mais ou menos 2 são os valores que m pode assumir. Não esquece, é importante que você tente fazer essa questão, analise as informações e assim desenvolver juntamente comigo. Vamos para a terceira questão para seguir em frente e para poder identificar mais informações. Questão número 3 está na página de número 108 ainda, é a questão número 11. Já vou fazer um pedido, depois de realizadas essas questões, já percebeu que na página 108 do nosso material nós temos várias questões. Tente fazer as outras questões que não foram contempladas nessa resolução, é bom que ganha dinâmica e você não perde o seu tempo. Desenvolvendo a questão, ela diz o seguinte: as raízes reais da seguinte equação, 2 vezes x ao quadrado, mais 5 vezes x, mais h menos 5 igual a 0, são tais que uma delas é igual ao inverso da outra. É apresentada uma expressão que nota para nós x' é igual a 1 sobre x duas linhas. Que contexto é esse? Implica dizer que um valor equivale ao que nós denominamos de inverso do outro. A pergunta é, nessas condições, determine o valor de x. Vamos utilizar, portanto, a relação que ele já define para nós. Uma raiz, x' é igual ao inverso da outra raiz, 1 sobre x duas linhas. Nesta multiplicação, eu tenho a possibilidade, portanto, de, nessa igualdade, passar o valor x duas linhas para o outro lado. Sigamos em frente, portanto, nessa ideia, o que vai acontecer é que eu posso passar o valor de x duas linhas multiplicando o valor de x'. O que é que significa isso? Dessa notação, a gente consegue perceber que se x' e x duas linhas são as raízes da equação, a partir do momento em que elas estão sendo multiplicadas e o resultado dá 1, significa dizer que para essa situação apresentada, o produto das raízes é exatamente igual a 1. Se nós sabemos que o produto é 1, nós podemos usar a fórmula do produto das raízes. Lembremos, o produto das raízes de uma equação quadrática se apresenta através da notação x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a. Nesse caso, se nós tomarmos a fórmula e percebermos quem é c, h menos 5. Tanto que a questão pede para que nós determinemos o valor de h. Dividido pelo valor de a, que é 2, e esse resultado é igual a 1. Dessa situação, o 2, que era um denominador, pode ser lançado para o outro lado para multiplicar o 1. Por isso, a igualdade h menos 5 igual a 2, o que implica dizer que h, obviamente, se subtraído por 5 der igual a 2, só pode valer 7. Anota as informações, é mais uma questão que a gente analisa dentro dos critérios estabelecidos na questão de número 11. Sigamos em frente, portanto. Olha só, avançamos agora para a página de número 110. A questão analisada é a questão de número 4. O tópico da questão, o enunciado da questão, diz o seguinte: qual é o valor da soma das raízes reais e positivas desta equação? Observe a equação em destaque e ela se apresenta dentro de um quadrinho marcado aí por verde na lateral, e a equação apresentada anota as seguintes representações: x elevado a 4. Antes de você estranhar, lembre-se, uma equação quadrática ela tem o maior expoente 2.
Quando o expoente maior que se apresenta é 4 e o próximo expoente é necessariamente 2, esse tipo de equação é denominada biquadrada. É porque nós temos a possibilidade de representá-la como uma potência de potência com dois expoentes equivalentes a 2. Nesse caso, x elevado a 4, ou x elevado à quarta potência, se você quiser assim chamar, menos 26x ao quadrado mais 25 igual a zero. Qual é a técnica que a gente vai utilizar? Observa que a primeira coisa que eu devo lembrar efetivamente é se a pergunta da questão é saber qual é a soma das raízes reais, e eu lembro, pela definição da técnica da soma, x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. Um pequeno parênteses vai ter que se abrir, para a gente poder observar que a situação que está descrita não se estrutura tal qual uma equação quadrática, porque o maior expoente apresentado é o expoente 4. O que é que a gente vai tomar? Nessa relação, e aí já se apresenta num quadro em rosa para nós, 1 vezes x ao quadrado, não estranhe, porque você vai conseguir observar que esse 1 é o coeficiente da variável x elevado a 4, eu tenho, portanto, 1 vezes x elevado a 4, menos 26 vezes x elevado ao quadrado, mais 25 igual a zero. Tomamos, portanto, a equação original. O grande problema dessa equação original é que ela não é uma equação quadrática. Então, aplicar a técnica da soma em produto não dá certo nesse momento. O que é que a gente vai fazer? Utilizar um pequeno artifício. Perceba que x elevado a 4, se nós utilizarmos uma técnica chamada potência de uma potência, é como se nós estivéssemos desmembrando o 4 e representando ele como 2 vezes 2. Por isso, a representação fica x ao quadrado elevado a 2, ou eu posso dizer também x ao quadrado elevado ao quadrado menos 26x ao quadrado mais 25 igual a zero. O que é que eu consigo notar aí? Existe um elemento que nós podemos dizer que ele é comum. O elemento comum ele é o x elevado a 2. O que é que a gente vai fazer? Vamos chamar o x elevado a 2 de uma variável qualquer. A letra que eu resolvi utilizar é a letra K. Isso é só representação estética, em absolutamente nada modifica. Ao substituir na posição do x ao quadrado pela letra K, nós teremos um K ao quadrado menos 26 vezes K mais 25 igual a zero. O que é que nós fizemos aí? Utilizamos um artifício matemático para facilitar o nosso desenvolvimento. Quer dizer que onde tem a variável K, que é uma representação do x ao quadrado, a gente vai dar sequência simbolizando agora os elementos como uma equação quadrática. Perceba que é fácil identificar quem é A, quem é B e quem é C, e isso possibilita, inclusive, trabalhar com a técnica da soma e técnica do produto. Nesse caso, como ele pede apenas a soma, trabalharemos com a técnica da soma. Menos B sobre A, que é o valor equivalente à soma das raízes, ficará sendo menos 26, haja vista que, olha só o B circulando o 26 para se equiparar a ele. E o A equivalente a 1 menos 26 sobre 1 é 26. O que é que significa? Nós temos nesse caso que as duas raízes, quando somadas, resultam em 26. Isso por hora não resolve muita coisa para nós. Isso apenas apresenta que as raízes somadas dão 26. Eu tenho inúmeras possibilidades de somar duas raízes e obter 26 como resultado. Veja só, 20 mais 6, 25 mais 1, 19 mais 7. Então há uma série de situações. O que é que eu vou fazer? Eu vou me amparar na técnica do produto. O produto diz C sobre A. Nesse caso, 25 sobre 1. O que é que a gente conseguiu notar? Olha como agora o nosso grupo, o nosso corpo fica um pouco menor para a observação. A soma das raízes dá 26 e o produto das raízes dá 25. O que é que nós conseguimos notar, portanto, com isso avançando? Portanto, a gente percebe que se a soma dá 26 e o produto dá 25, pode tocar, a gente vai perceber que as raízes só podem ser 25 e 1. Haja vista aqui, 25 mais 1.
dá 26, a soma 25 vezes 1 dá 25 o produto. Lembre-se que lá no início da aula eu falei que a técnica da soma e produto, elas não fazem com que nós encontremos o resultado, mas ela nos oportuniza a acelerar esse resultado. O que é que nós conseguimos notar? Se a nossa variável k, lembrando, nós substituímos o valor de x ao quadrado por k. Se a nossa variável k pode ser 25 ou 1, nesse caso eu tenho duas possibilidades. X ao quadrado igual ao k, sendo 25, ou x ao quadrado igual ao k, sendo 1. Por isso as duas informações que aparecem. Em sequência, eu vou passar a ter que x é mais ou menos 5 e x é mais ou menos 1. Voltando ao enunciado, a gente lê que ele pede a soma das raízes reais e positivas. Veja que nós encontramos 4 raízes. Menos 1, menos 5, mais 1 e mais 5. Se nosso expoente é 4, eu posso achar até 4. Porém, menos 1 e menos 5 são descartadas, haja vista que ele pediu a soma das raízes positivas, mais 1 e mais 5 somados resultam em 6. Essa questão já tem um nível um pouquinho mais alto, mas é interessante que você tente se deparar. O que foi que ela fez? Misturou dois tópicos importantes: equação quadrática e também as referências de soma e produto. Procura, portanto, sobre equação biquadrada, que é fundamental para você poder avançar. Vamos em frente, portanto, para ver mais uma questão. Essa questão se apresenta a seguinte notação: na equação 4 vezes x elevado ao quadrado menos 2 vezes k menos 1 vezes x menos 1 igual a zero. Ele perguntou quais são, ou ele informou que as raízes são opostas ou simétricas. Veja que em matemática há muitas palavras que têm significados muito fortes. Quando a gente fala que algo é oposto ou simétrico, quer dizer que eles são iguais e mudam exclusivamente os sinais. X é igual a menos x, ou seja, são equivalentes em módulo, mudam apenas os sinais. Ele perguntou qual é o valor de k. O que eu preciso fazer para essa situação? Determinar quais são os coeficientes a e b e o termo independente c. Lembre-se que ele falou que as raízes são opostas ou simétricas, esses nomes representam a mesma coisa. Bom, tomando por referência uma lei de formação de uma equação quadrática, olha o que a gente consegue notar. Segue em frente para a gente poder ver. Nós notaremos que o a vale 4, o b ele vale toda uma expressão, menos 2 vezes k menos 1, e o c vale menos 1. Sabendo isso, olha o que a gente vai tomar aqui por referência. Vamos separar aqui um lado. Ele nos disse que as raízes são opostas ou simétricas, o que implica dizer que x equivale ao oposto de x, ou seja, se elas são iguais, porém com sinais trocados. Nessa relação, se nós passarmos o menos x de um membro para outro, ele modifica a operação que realizara e eu tenho x1 mais x2 igual a zero, haja vista que nós tiramos o elemento do segundo membro. Quando isso é modelado, o que é que nós conseguimos montar? Isso significa que a soma das raízes da equação equivale a zero. Olha, se a soma das raízes equivale a zero, pode avançar, a gente vai ter que lembrar que x' mais x duas linhas é igual a zero. Não é a soma das raízes se dá através da notação menos b sobre a. Se isso vai ser igual a zero, eu simplesmente substituo. Olha quem é o meu b, menos 2 vezes k menos 1. Olha quem é o meu a, 4. Só que eu tenho que lembrar da propriedade distributiva, aquela que faz com que a multiplicação aconteça. Primeiro eu levo o 4 para o outro lado, ele multiplica o zero, e em seguida eu vou passar a ter que o menos 2 multiplica o k menos 1. Quando isso acontecer, olha o que é que vai acontecer. Nessa igualdade ou nessa equivalência, você pode tranquilamente equilibrar eliminando os zeros, haja vista que é igual a zero, e aí é só lançar mão do artifício da propriedade distributiva. Veja o que vai acontecer em sequência, portanto, o menos 2 vai multiplicar o k, pode avançar, e o menos 2 multiplicará o menos 1. As setinhas indicam, portanto, a multiplicação, parte uma seta do menos 2 em direção ao k, parte outra seta também no menos 2 em direção ao menos 1. Quando nós multiplicamos, encontramos menos 2k, mais 2, aí nós utilizamos a técnica da multiplicação de valores com sinais iguais, menos 2k igual a menos 2, o que implica dizer que o valor de k tão procurado só pode ser
igual a 1 nesse resultado, nesta multiplicação que foi descrita, portanto. Encerro nossa aula de hoje, sem esquecer de dizer para você a mensagem do dia, que diz que em dias de chuva seja sol. Até a próxima.